Pode começar, Adriana. Boa noite. É muita alegria, muita satisfação para todos nós retornarmos a esse encontro com essa casa tão agradável. É muita felicidade para os nossos corações estar com vocês de novo, especialmente servindo ao Cristo nessa tarefa de estudo do Evangelho, buscando compreender as palavras do Evangelho que são fundamentais para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Nós trouxemos para essa noite de hoje esse tema servo de todos. E antes de iniciarmos, vamos pedir ao Cristo, nosso Senhor Jesus, que nos ilumine o entendimento, que nos ajude a ter sabedoria, que nos ampare para que tudo aquilo que vamos falar hoje esteja de acordo com o Evangelho, que possamos ter a fidelidade necessária na divulgação do Evangelho e da doutrina. É o amparo que pedimos aos céus. Então, neste tema de hoje, servo de todos, nós tiramos, assim, um início desse tema do livro Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues, nos iluminando a paisagem da época, porque a Amélia tem essa característica, né? Ela fala de todos os detalhes da paisagem naquele momento. E ela nos conta que, havendo uma imensa planície que se desdobrava por uma imensidão de terra, havia próximo dessa grande planície o primogênito dos montes da Palestina, que é o Monte Hermon, que na realidade não é um pequeno monte, é uma montanha muito grande, muita, aquelas que a gente olha de baixo assim, e vê aquela montanha muito alta, quase tocando os céus. E próximo dela, o Monte Tabor, que também é uma grande montanha, não é um montezinho baixinho, é uma grande montanha. E essas duas montanhas, Hermon e Tabor, naquele momento ali, como que se estivesse parecendo que estava de sentinela, sabe aquela sentinela natural? E o sol tocando aquela montanha e também aquela planície imensa, onde naquela planície medravam, isto é, cresciam, brotavam, floresciam, muita e em abundância de tamareiros, brotando em flores. Então, com esse início, dá para nós imaginarmos aquela planície imensa, essas duas montanhas ao redor, e essa planície cheia de areia, pedrinhas maiores, menores, fendas, galhos secos, aquelas coisinhas que quando a gente anda, assim, às vezes machuca o pé, quando a gente pisa descalço, né, no chão. E essas duas montanhas, meio que de sentinela, cuidando dessa planície. Essa planície dos nossos corações. Essa planície dos nossos corações, muitas vezes, necessitados, ressequidos, cheios de pedrinhas, de imperfeições da alma, cheios de fendas, onde ali nossos corações meio que se feriram e racharam por algum motivo, cheio das paixões humanas, nessa planície. Mas esses dois montes para nós, simbolizando essa elevação espiritual, cuidando de nós, zelando por nós e ao mesmo tempo nos convidando para este crescer necessário a todos nós, para que essa planície dos nossos corações possa se elevar aos montes de virtudes, de conhecimentos, de entendimentos das leis divinas.
Essa planície que por vezes ali se misturam as pedrinhas com as flores, porque todos nós já trazemos algo em plural de muito bom dentro de nós. Precisa aprimoramento, lapidação, precisa de crescimento e algumas coisas de despertar mesmo, né, que ainda não surgiu em nós. E nessa inquietação, muitas vezes, de todos nós, nessas aflições que muitas vezes nós trazemos, muitas vezes nesta planície que porventura ainda vivemos, nós acabamos encontrando ali a terra, a areia, o barro, né? No entanto, o barro é aquele que é aquela substância, vamos dizer assim, que pode ser moldado. Nós podemos do barro, que é uma terra frágil, né? Aquela coisa mole assim, nós podemos fazer dali o que desejarmos. Nós podemos pegar o barro dos nossos corações e moldarmos para que ele seja útil, porque com o barro eu posso fazer uma jarra e colocar água límpida e servir a quem tem sede. Com barro eu posso fazer uma caneca, um copo para servir esta água. Posso fazer um prato para servir um caldo, para alimentar muitos. Todos nós precisamos da água da vida, deste alimento que é o pão. O próprio Cristo nos falou que ele é o pão da vida, mas ao mesmo tempo que o Cristo nos diz que ele é esta água viva, que ele é o pão da vida, e aquele que dele se alimentar e desta água beber nunca mais terá fome nem sede, nós podemos, na nossa, vamos dizer, ainda pequenez espiritual, nos permitirmos sermos moldados em instrumentos úteis ao Cristo. Então, este que é moldável, podemos fazer um tijolo, podemos para uma construção. E nosso crescimento se dá, né? Crescendo tijolinho por tijolinho, degrau por degrau, podemos fazer telhados para proteger muitos. Porque a aflição não bate só à nossa porta, mas ela bate na porta de todos. Muitas vezes é um desespero. E esta proteção alta, protegendo aquele que está um pouco mais aquém, é exatamente o que os mentores espirituais fazem conosco, que já passaram por toda essa trajetória que nós estamos passando e agora se encontram numa posição mais elevada e amparam e cuidam de nós que estamos ali precisando desse amparo que vem dos céus. No livro O Consolador, no capítulo Ciências Aplicadas, o texto nos ensina o seguinte: o plano espiritual, ele não pode quebrar o ritmo das leis do esforço próprio. Que seria então das criaturas terrestres, que seria de todos nós, se nós não tivéssemos moléstias por vezes dolorosas para nos apodrecer a vaidade? Que seria de nós se não fossem algumas doenças que nos surgem para poder nós cuidarmos do orgulho, do personalismo que ainda existe no espírito humano. E, por vezes, é uma ameaça constante à nossa carne que é frágil e que é atormentada. Então, essa planície do espírito, ela ainda está meio que a se perder de vista. E nesta planície, a multidão ela vem se agitando quando vai percorrendo esse caminho plano. Mas a doutrina nos ensina que ainda temos muitas estradas para vencer, da mesma forma que já caminhamos um tanto de milênios e milênios de existência, temos também um caminho a percorrer. E então vem Paulo e escreve aos Gálatas, neste aprendizado, neste caminho que temos a percorrer, temos muitos aprendizados a fazer. Então Paulo escreve aos Gálatas dizendo o seguinte, é no capítulo 5, versículo 22.
Mas o fruto do Espírito é. Então, vamos colocar. Ele diz que o fruto que o Espírito tem a fornecer à vida é o seguinte, isto é, o fruto que nós devemos dar, o fruto que a vida maior espera de nós que somos essa árvore, o fruto que temos que oferecer, ele fala assim. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha só, o fruto que o mundo espiritual espera desta árvore criada pelo Pai, que somos eu e você, é exatamente isso. Amor, bondade, fé, mansidão, temperança, benignidade. É o que precisamos oferecer, é o que precisamos fazer com que desperte em nós aquilo que ainda não permitimos despertar. E é nesse convívio de uns com os outros que vai ser despertado. Mas se já surgiu em nós, é neste convívio uns com os outros que vamos exercitar este doar deste fruto que já existe em nós. Talvez ele não esteja aquele fruto madurinho, perfeito, né? Sem nenhum assim, sem nenhum machucadinho, sem nenhuma picadinha de um inseto, de um bichinho, aquele que você olha está perfeito. A casca está perfeita. Se ele é doce, então aquela doçura está no ponto que tem que ser. Se ainda não estamos assim, mas ainda assim o fruto pode alimentar. Ainda que não esteja maduro, maturo de maturidade. Ainda que a nossa maturidade espiritual não tenha alcançado já as alturas, mas podemos servir. Tanto que o Cristo nos convida a todo momento a nós servirmos uns aos outros. Então, vamos colocar uma passagem do Cristo com os discípulos que revela um pouquinho do coração humano. Porque existe, talvez um pouco em nós ainda, uma característica que esteja, quem sabe, sendo obstáculo a esse fruto surgir da flor da nossa alma. Porque primeiro vem a árvore, depois vem a flor, depois vem os frutos. Mas às vezes tem algum ali que a flor não deixa sair o fruto porque tem algum obstáculo. Ou talvez o fruto começou já a crescer, mas ele ficou verdinho ali, mas parece que não está indo muito adiante. E nessa passagem que vamos recordar do Cristo com os discípulos, quem sabe, não existe algo em nós que precisa ser mudado, em tantas áreas da vida. Mas essa passagem nos conta que havia um dia de sol muito bonito, que o céu era transparente e que havia uma brisa suave, como que uma música a tocar na natureza. E essa brisa trazia um perfume tão suave que todos desconheciam. Era a figura do Cristo presente em nosso plano, caminhando ali por entre todos, buscando levar, despertar o amor nos corações, como ele vem fazendo agora com todos nós. E essa passagem que vamos contar, gostaríamos que todos a tomassem não só como um conhecer de um fato que ocorreu, mas de trazer essas palavras e esses relatos e essas falas de cada um dos discípulos, trazer para a nossa vida, trazer para dentro de nós e observarmos em nós o que precisa, se é que tem no coração de cada um que precisa ser mudado. Nós não vamos relatar apenas um fato, mas vamos trazer para o nosso dia de hoje. É o Cristo falando conosco hoje para todos nós. Então, os discípulos vinham caminhando e conversando, até que em algum momento Jesus se dirigiu a eles e de uma forma assim, num tom
num tom de censura melancólica, Jesus disse aos discípulos: que vinhais falando pelo caminho? Que vinhais falando pelo caminho? Qual era a conversa dos discípulos para que o Cristo falasse assim, melancólico, e ao mesmo tempo censurando aquela conversa que eles vinham tendo? Então, qual era a conversa dos discípulos? Eles conversaram o seguinte: eles vinham joviais e alegres, conversando, caminhando por uma estrada, indo de uma localidade a outra em trabalho. E ali então, estavam tão alegres e descontraídos e conversavam com tanta espontaneidade que esta espontaneidade permitiu que brotasse do coração e da alma de cada um a dizer aquilo que estava habitando no íntimo de cada alma. Então, um dos discípulos pergunta assim: quem entre nós será o maior no conceito do Rabi? Qual de nós será o maior no reino dos céus? Olha a pergunta. E ela foi espontânea, natural, inocente. Até então que Judas respondeu: eu, sem dúvida sou eu, porque eu gozo de relevante confiança do amigo, com A maiúsculo, se referindo ao Cristo. E ele falou assim: a mim me foi entregue a bolsa da comunidade, né, as finanças, num atestado inequívoco de consideração. Não receio por isso dizer que, se não o maior, um dos maiores entre todos nós. Mas então ele foi, né, aquela coisa do homem assim te falou, mexeu na barba, aquela coisa toda, né? Mas Tiago, maior, diz assim: eu sou austero, quer dizer, sóbrio, formal, sério, né? E o mestre nunca me deixou de me contar de forma reservada muitas confidências suas, nobres e expressivas. Muitas vezes, não poucas, ele me convida para conversas longas, narrando, muitas vezes para mim, o que não fala para vocês. Parece nós conversando, né? Por isso que nós quisemos dizer, para trazermos para nossas vidas. Será? Quantas vezes pode a criatura estar num lugar? Às vezes estamos numa recepção aguardando nossa vez para alguma coisa dentro de casa, numa reunião de família com muitos parentes, com amigos no local de trabalho, na sociedade em que vivemos, na comunidade. E às vezes, quem sabe, nós não nos distraímos e começamos a olhar o que um outro diz, o que o outro falou, aquele negocinho que o outro fez, lembramos uma conduta de alguém e começamos ali, né? Quem sabe, né? Será que não sou eu aqui o maior aos olhos do Cristo no meio de todos, né? Às vezes a criatura pode se distrair e nessa imperfeição que trazemos na alma, não diferente dos discípulos, quem sabe não começa a pensar essas coisas assim, né? Então, Tomé o Dídimo, ele falou assim: e Simão Pedro, gente? Simão Pedro não tem sido ele aquele com quem o nosso mestre tem maior consideração? Afinal, não é na casa de Simão Pedro que o Senhor faz todas as reuniões, estudos, planejando o futuro? Não esteve o Cristo lá no Tabor aparecendo para alguns, e um deles não foi Pedro? Eu desconfio muito que não estaria mal situado na opinião do Senhor, nosso irmão Pedro. Mas Bartolomeu chegou e falou assim: João, todavia, repousa no peito do Senhor, do Rabi. E mais, João é o mais jovem de todos nós. É carinhosamente tratado com toda ternura pelo embaixador celeste. Talvez não tenha ainda toda a inteireza exigível para considerar a obra encetada. Não obstante, talvez seja João o maior aos olhos do Cristo dentre todos nós. Mas então Pedro falou assim:
Ah, mas Mateus, nós precisamos lembrar de Mateus, porque Mateus é o mais erudito de todos nós. Erudito seria o seguinte, né? Ele tem muita cultura, muito conhecimento. E, inclusive, completou assim: nós somos pescadores ignorantes, mas Mateus, né? Mateus Levi, ele sabe ler, escrever, é hábil nas artes das letras e tem convivência com as leis. Porque naquela época, meus irmãos, nem todos, muito pelo contrário, muito poucos tinham a experiência da leitura e da escrita. Então, Pedro começou a lembrar que Mateus, dentre eles ali, era o que sabia ler, era o que sabia escrever, era o que tinha conhecimentos que eles não tinham. E eles eram pescadores, disse Pedro. E Judas fala o seguinte: não concordo. Não concordo, bradou Judas, né? Então, naquela discussão ali acalorada, discussão não de briga, não, mas eles iam caminhando, conversando com alegria, mas ali pensando, né? E conversando um com o outro. Quem de nós é o maior aos olhos do Cristo? Quantas vezes não olhamos para alguém, né? E apenas, assim, às vezes nem conhecemos a pessoa, apenas olhamos e por algum motivo pensamos assim: poxa, eu sei mais, né? Talvez o outro não saiba tanto quanto eu sei, nós nem conhecemos às vezes. Ou às vezes é uma pessoa conhecida nossa, mas por algum motivo, alguma palavra, algum pequeno deslize, ou algo que se passa na nossa cabeça mesmo, quem sabe nós não pensamos que talvez, né, nós possamos ser, aos olhos do Cristo, maior que o outro. Quem sabe? Mas então foi quando Cristo se aproximou e falou com eles: que vinhas discutindo no caminho? Que vinhas discutindo no caminho? É como se falasse hoje conosco assim, nas nossas palavras, né? Que conversa é essa? Ficar tentando aí, né, ver quem que é o maior, quem que é o menor, um elegendo o outro maior do que o outro, isto é, se eu elejo o outro maior, então eu estou desconsiderando todo o restante. Que conversa é essa? Que pensamento é esse? Para que pensar isso? Nosso tema é servo de todos. E o Cristo nos disse que ele veio para servir. Cristo, quando pediu a Pedro que apacentasse as ovelhas, ele perguntou a Pedro se o amava. Ele não perguntou se era pescador, se sabia ler, se sabia escrever, se tinha altos conhecimentos, se tinha escola ou se não tinha escola, se tinha muito conhecimento cultural ou não. Ele perguntou a Pedro por 3 vezes: tu me amas? Tu me amas, Pedro? Foi a pergunta do Cristo. E muitas vezes nós pensamos que, mas eu não estudei isso, eu não tenho conhecimento de aquilo, a minha cultura não está tão alta quanto a de A, eu não tenho a faculdade de B, né? Eu não tenho a condição financeira de C. Mas a pergunta do Cristo não foi essa. Ele só perguntou: tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Foi essa a pergunta do Cristo. Todos nós temos plena e profunda condição de servir ao Cristo, independente de qualquer coisa. Jesus, quando veio ao mundo, fisicamente, pessoalmente, aos olhos vistos de todos nós, àquela época, né? Ele em nenhum momento trouxe qualquer tipo de personificação, de movimentos, de agitação, de nada. Ele não trouxe nada de política nem de escola religiosa. Ele não procurou dominar a multidão. Ele revelou o seu amor e nos convidou a amar. A multidão o seguia porque se atraía por todo esse ensinamento e postura elevada do Cristo. Mas em nenhum momento ele chamou a multidão: vem ser meus seguidores. Não.
O povo seguia porque sentia nele amor, bondade, porque ele acolhia, ele não julgava, por mais que o outro estivesse errado. Porque a todo tempo ele dava esperança, consolo, como nos oferece até hoje. Por isso que seu evangelho está aqui com todos nós até hoje, vai seguir, porque é a verdade. E a verdade, ela não se esmorece. E é importante deixarmos que ela toque nossas almas para que nossas atitudes possam ser de acordo. Jesus nos ensina que o Pai, ele vem nos transformar no espírito coletivo, para que esse terreno de planície, cheio de substâncias de valor, ele possa ser explorado de tal forma que ali possa se plantar, colher, e que essa planície apreciada pelos montes possam se sentir na condição de se elevar aos montes. Para que a planície dos nossos entendimentos, nós possamos acrescer de obras, mas de realização pelas nossas mãos, pelos nossos sentimentos que se tornarão cada vez mais elevados, uns perante os outros, apesar de, mesmo que, ainda que nós permanecermos nesta perseverança de insistirmos em nos tornarmos cada vez melhores. Jesus a todo momento aqui conosco nos orientou respeito ao outro, ao patrimônio do outro, ao conhecimento do outro. E muitos estudiosos, eles talvez tentem olhar o Cristo como uma personalidade de revolucionário. No entanto, o Cristo nunca veio nos convidar à indisciplina, muito pelo contrário. Ele veio nos convidar à ordem, à fidelidade. E em algum momento Jesus nos fala, vem e segue-me. Para a pecadora, ele diz, vai e não tornes a pecar. Para aquele paralítico, ele fala com muita bondade, ergue-te e anda. É o Cristo falando para todos nós. Vai e não tornes a pecar. Você errou agora? Segue adiante, não cometa mais esse erro. Muitas vezes a paralisia das nossas almas, o Cristo vem e nos fala, ergue-te e anda. Não se deixe ficar paralisado espiritualmente. Ergue-te aos montes e anda e caminha. Caminha o quanto você puder e cada um no seu ritmo. Porque é muito respeitoso compreender o tempo do outro, o ritmo do outro. Aquilo que o outro pode fazer agora e que muitas vezes nós não podemos fazer porque ainda não temos a experiência, ou o contrário. Nós já caminhamos nessa estrada que o outro ainda não caminhou. Mas neste respeito mútuo, caminharmos juntos. E por toda parte nós vemos Jesus ali entrelaçado com todos nós, buscando nos erguer o tempo da responsabilidade. E o altar do serviço aos semelhantes. Nos convidando à responsabilidade e ao serviço ao próximo. Por isso nós trouxemos hoje este tema servo de todos. Porque recordamos dessa passagem do Cristo a todo momento nos convidamos a amarmos uns aos outros, a servirmos uns aos outros. Demonstrando Cristo toda uma preocupação com a nossa renovação individual. Porque o que precisamos fazer, dentre muito, que estamos aqui, dentre tantas outras coisas, é buscarmos a nossa renovação espiritual, respeitando o crescimento do outro.
Mas não podemos querer forçar o outro a vir para o nosso mundo, nem nos forçarmos a entrar no mundo do outro, porque cada um de nós, por mais que esteja parecido, estamos ali um pouquinho diferentes. É quando vamos respeitar esse tempo do outro que colocamos agora há pouco. Mas o Cristo vem nos convidar à nossa renovação individual. E quando nós começamos a melhorar individualmente, acabamos, querendo ou não, a contagiar aqueles que estão à nossa volta. Quantos te olham, nos olham, em algum momento como exemplo, e seguem as palavras, procuram ter a mesma conduta? Quantas vezes a criatura é referência para alguém que às vezes ela nem conhece? Olha quanta responsabilidade nós temos com os nossos atos. Mas se nós buscarmos esse servirmos uns aos outros, neste imperativo que o Cristo coloca para nós, é o caminho. É o caminho que temos a seguir. Não tem como nós crescermos se nós não buscarmos fazer com que o outro receba algum benefício dos nossos corações. Jesus, a todo momento, se manteve com conversações assim dilatadas com criaturas transviadas e reconhecidamente infelizes. Então, sendo Jesus o modelo que o Pai nos ofereceu, Ele está nos convidando a servirmos a todos, a conversarmos com todos, a buscarmos esclarecer todos que pudermos, que estiver a nosso alcance. Daquele mais infeliz. Às vezes encontramos alguém que é mais infeliz que nós, porque podemos pensar, mas nesse assunto aqui, eu sou tão infeliz. Mas às vezes tem aquele que precisa da nossa palavra, de esperança, de aconselhamento. Aquela palavra que ergue, da mesma forma que o Cristo veio fazer com todos nós. Da mesma forma. É sempre o Cristo modelo. A todo momento, Cristo buscou erguer cada criatura que esteve com ele, perto ou longe. Aquela multidão para quem o Cristo pregava, mais de 5.000. E ficamos pensando, né? Na época nem microfone tinha, mas todos percebiam a fala do Cristo. Lá longe, Cristo subia no monte. Aquela multidão se espalhava pelo campo e alcançava distâncias. E todos conseguiam ouvir em suas mentes a fala do Cristo lá longe, sem microfone, sem caixa de som, sem data show. Todos ouviam Jesus, de alguma forma. Ele fazia com que a fala dele chegasse na mente de cada um. E ainda hoje a fala do Cristo chega para nós, nos convidando a essa tarefa. Quantas vezes Jesus conversou com todos, conversou com Madalena, numa bondade fraternal, buscando servir aquela irmã, com um pensamento confuso, obsidiada. Jesus, numa gentileza, de um trato fino e puro com Zaqueu, aquele homem rico, nos convidando a fazer o mesmo com aqueles, muitas vezes, obsidiados, muitas vezes, naquele momento, cegos por algum motivo. Ele conta com todos nós para servirmos ao outro. Não vim para ser servido, mas para servir-nos, disse Jesus. E dessa forma, então, esta orientação do Cristo individualmente a cada um de nós vem para nos transformar a alma. Vem para nos libertar o espírito, mas com bases em quê? Em nosso esforço próprio de renúncia do nosso próprio eu. Abrirmos mão de nós mesmos, lembrando quando Paulo falou que já não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim.
Não faço mais aquilo que eu quero, faço a vontade do Mestre. Não faço mais nada que seja desejo nem vontade minha, somente a do Senhor. Já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Quer dizer, estou me colocando completamente, plenamente à disposição do Rabi, do Senhor, para servir. Que seja feita a sua vontade e não a minha. Então, quando Jesus nos falou, e aquele que deseja fazer-se o maior no reino do céu, seja no mundo o servidor de todos. Esse servidor, não no sentido de nós nos colocarmos aquém do que somos, não. Mas exatamente usar tudo aquilo que já conquistamos até hoje, tudo nesse sentido de, nessa nossa trajetória existencial, tudo que aprendemos, colocarmos para servir, para orientar, reerguer, para dar esperança, conforto e consolo a todos. No capítulo 10, versículo 45 de Mateus, ele fala assim: pois o Filho do Homem, né, fala de Jesus, né? Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, sendo Jesus o nosso modelo, então é também para nós fazermos o mesmo que ele. Isto é, para nós servirmos em resgate de muitos. E ficaria eu me perguntando, estamos buscando servir em resgate do próximo? Estamos buscando resgatar o próximo? Será que é isso que nós estamos fazendo? Então, naquela época, era comum, quando se chegava à casa de alguém, porque não tinha esse asfalto, né, que nós temos hoje, as pessoas andavam de sandálias, descalços. Era comum, quando se chegava, o servo da casa vir com uma bacia de água e lavar os pés do convidado. Mas também era comum o anfitrião dar um beijo, né, um ósculo, e untar com óleo aquele seu convidado. Mas o servo da casa vinha e lavava os pés do convidado antes dele entrar na casa. Vinha caminhando, cansado do caminho, com os pés às vezes até feridos, com as sandálias sujas, com os pés sujos, né? E era comum na época. O que Jesus fez? Sentou-se e foi lavar os pés de Pedro. E Pedro falou: não, Senhor, de forma alguma que o Senhor vai lavar os meus pés. De jeito nenhum, que eu deixo o Senhor lavar os meus pés. Então Jesus fala para ele que se ele não permitisse que seus pés fossem lavados por ele, que eles não teriam então aquela ligação, aquela liga necessária. E então, quando nós falamos em pés, nós vamos lembrar o que são os pés. É a nossa base. São eles que nos levam ali. Os pés de uma mesa, de uma cadeira, de alguma estrutura, é aquilo que dá base, que dá estrutura, que dá firmeza. É o estar firme. Se um não está bom, fica em falta, para que aquela estrutura tenha estabilidade. Então, lavar os pés de Pedro e de todos nós é tirar aquelas impurezas da nossa estrutura espiritual, tirar tudo aquilo que não é bom, deixar limpo, para que nós possamos também fazer o mesmo com o outro, buscando limpar outras almas, erguê-las, preparar a sua base, a sua estrutura para que ali possa se erguer algo. Então Jesus falou: se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Então Pedro fala assim: Senhor, então não lave somente os meus pés, mas minhas mãos e minha cabeça. Na nossa cabeça, nós vamos raciocinar simbolicamente na cabeça, né? E vamos então dali tomar decisões. Nós vamos buscar conhecimentos. Nós vamos buscar esclarecimento. E as nossas mãos simbolizando o trabalho, a atitude, o fazer. Que tudo isso seja limpo pelo Senhor, para que possamos servir da melhor forma possível.
Então, Jesus vem e nos fala, dei-vos um exemplo, a fim de que, como eu fiz, também o façais. Então, olha a bondade do Cristo quando ele vem se aproximando de todos nós e vem buscando lavar as nossas bases espirituais, tirar aquela lama, aquela areia, aquela poeira, aquela sujeira que ainda existe, porque ele quer nos ver limpos, nos servindo, limpando as nossas bases para nos limpar a alma, para que nós possamos nos tornar melhores instrumentos para servir também. Porque o fruto do Espírito, isto é, aquele fruto que devemos oferecer, qual é? É o amor, é a paz, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. E como vamos frutificar tão bem assim, se a nossa base ainda estiver meio cheia de sujeira? Ela precisa estar mais limpa. Então, precisamos permitir que o Evangelho lave nossas bases. É necessário permitir. Vamos recordar que nós estamos numa trajetória evolutiva. Vamos lembrar a parábola, né, daquela semente que foi lançada e ela caiu no caminho, né, porque tudo é terra agora. Ela caiu na terra do caminho. Mas a terra estava tão assim que a semente ficou ali por cima, veio um passarinho, comeu e não frutificou, nem brotou, não deu nada. Mas nós crescemos um pouco mais e a semente vem então e é lançada entre as pedras, de forma que ali tem um pouquinho já de terra, um pouquinho boa, né? Um pouquinho melhor. Então dá uma raizinha, mas como a terra boa não é muito assim, não tem muita terra boa, tem só um pouquinho, porque crescemos um pouquinho, dá uma raizinha. Mas ela fica meio exposta porque tem pouca terra, então o sol queima. Mas já deu uma raizinha, mas nós crescemos um pouco mais. Então essa semente agora é lançada entre os espinheiros ali, onde já tem um pouco mais de terra boa. Então, ela dá a raiz, nasce uma plantinha, mas ela não frutifica, mas já melhorou. Porque antes a semente, que é a mensagem do Cristo, nem entrou na terra. Depois ela entrou e fez uma raizinha superficial. Agora já fez uma plantinha. Só que a planta não tendo muito terra boa, ela não frutificou. Mas então nós crescemos um pouco mais em espírito e agora tem muito mais terra boa do que terra ruim. Então, nessa terra boa agora que foi encontrada em nós, a semente adentra a terra, ali ela cria a raiz da planta e frutifica 30%, 60%, cada um de nós na sua possibilidade. 15, 10, 45, não é isso? 90, 80, cada um de nós na sua possibilidade. Essa parábola também, dentre outros entendimentos, simbolizando o nosso crescimento espiritual. Então, Jesus vem e nos ensina que neste crescimento nosso nós vamos aprendendo que o servo é aquele que é responsável pelo grupo. Este é o maior servo. O comandante é o maior colaborador. O chefe é o subalterno das necessidades dos servidores. Olha o Cristo vindo lavar os nossos pés. E ele fala: o servo de todos é o maior dos servos. Não se permite a si mesmo nem repouso. Renuncia em nome da paz e alegria do outro. É zeloso pelo bem-estar de todos, apesar de muitas vezes ser magoado e incompreendido. E quando ajuda, sofre, sofre porque muitas vezes não consegue ajudar. O servo de todos é aquele que muitas vezes o ferem injustamente. E o Cristo continua dizendo que é o maior quando se apaga servindo. Então, quando a Salomé busca Jesus e pede a ele para que seus filhos Tiago e João sentem-se uma à sua direita e outra à sua esquerda, a pergunta do Cristo foi: é necessário saber se eles estão dispostos a sorver a taça da amargura até a última gota. Então perguntaríamos para nós: estamos dispostos a muitas vezes passar por algumas dores, porque o Cristo passou por todas e tantas sem merecer?
mas por amor a todos nós, estamos nós dispostos, ou quando surge a dificuldade, ou quando surge a dor, a incompreensão, nós falamos assim, não, chega, ninguém está me entendendo, então não vou fazer mais nada por ninguém, vou parar por aqui, porque o caminho não é fácil. O caminho na estrada da elevação é aquela planície cheia de pedras. Mas se nós seguirmos a planície e nos permitirmos nos aproximar dos montes, nós vamos começar a caminhando na planície e começar a subir nos montes. Só que subir monte não é fácil. E chega em algum momento que a gente fica até com falta de ar, porque já está quase chegando lá no alto, quase tocando o céu. E ali começamos a ficar mesmo com falta de ar, porque fica um pouco mais difícil. Mas se nós subirmos passo a passo, com vontade, com perseverança, nós podemos escalar esse monte dentro de nós, que é o convite do Cristo. Quando ele nos fala que o maior de todos é o mais afável, é o que mais se dedica e serve. Então Jesus perguntou aos discípulos: que vinhas discutindo pelo caminho? Que vinhas discutindo pelo caminho? Será que para ser o servo do Cristo precisa ser perfeito? Então vamos recordar aquele conto que Emmanuel nos trouxe, que está no livro Semente de Mostarda, A Semente de Mostarda, no capítulo 8, titulado Aprendiz e Instrutor. E Emmanuel conta o seguinte, ele conta que um rapaz, ele cumprimentou o seu instrutor, né, na escola e falou assim, professor, eu não posso aceitar aquela sua designação para que eu seja o monitor da minha turma. Aí o professor perguntou, mas por quê? Desapontado, né? Por quê? O que que houve? Aí o rapaz respondeu, olha, eu meditei bastante, professor, e eu reconheci que eu não tenho condições para o cargo, porque as minhas imperfeições são maiores do que o meu desejo de servir. E o professor falou, imperfeições? Mas quem não as tem nesse mundo? Que ideia estranha a sua. Pois se é no trabalho que nós vamos liquidar nossos defeitos, sanar nossos erros, né? E você está querendo fugir do remédio que é capaz de te aperfeiçoar? Mas, professor, é porque eu queria ter qualidades positivas que exaltassem o bem. E o professor disse, diga-me, meu aluno, que qualidades são essas a que você se refere? E o jovem respondeu, professor, eu aspiro trazer comigo os traços de Jesus. Afinal, o meu sonho é transformar-me num brilhante lapidário e puro, a fim de refletir a grandeza do Divino Mestre. Agora eu entendi, disse o professor. Compreendo você, meu aluno. No entanto, não se esqueça de que o brilhante formou-se do carvão considerado desprezível. Por milênios e milênios sofreu o peso do solo e dos detritos que o oprimiam, acabando por asilar-se numa cascalheira por tempo longo e, por fim, rudemente ferido pelos instrumentos do burilador, veio a se tornar joia preciosa. O diálogo terminou aí. Não foi de se surpreender que no dia seguinte, aquele aluno chegou na sala de aula com um crachazinho escrito monitor, monitor da turma. É quando Cristo nos convida a nós não buscarmos em nós hoje essa perfeição absoluta para servirmos, porque Ele sabe, Ele conhece as nossas imperfeições, sabe das nossas dificuldades. Mas o Cristo, quando olha para nós, Ele não olha em perfeição. Ele olha tudo de bom que você traz no seu coração e que pode ser usado para o bem do outro. Ele não olha imperfeições, ele olha as qualidades. Em que você pode servir, em que você pode ajudar. Qual o perfume que você traz hoje pode transbordar de si? Emmanuel,
tem uma pequena poesia chamada Pétalas da Primavera, e fala assim: e as pétalas desprendem-se das flores, enviam o perfume que destilam para o alto, sempre mais alto, em reverência a Deus, e depois se espalham pela terra em sinal de agradecimento pela cor e beleza, aroma e vida com que o mundo as fez, belas e brilhantes. Essas pétalas com perfume belas e brilhantes, somos todos nós, somos todos nós. No entanto, o convite que Emmanuel fala é para essas pétalas se desprenderem das flores e enviarem para o alto, para toda parte, o seu perfume, nós nos desprendermos daquilo que estiver nos segurando e levarmos o que tivermos para oferecer de bom em nós, onde for. E tudo isso não por outro motivo que não seja gratidão a Deus. Desejo de perfumar o mundo, de levar ao mundo aquilo que, por vezes, quem sabe, já foi um pouco de aprendizado nosso. E agora podemos colaborar com o outro da mesma forma que o mundo espiritual colabora conosco. Com tantos livros, com tantas mensagens dos benfeitores. Olha, Emmanuel, quanto que Emmanuel nos ajuda com toda essa obra pelas mãos do Chico, André Luiz, quanto que eles nos auxiliam e tantos outros que não sabemos seus nomes, os nossos anjos da guarda, como eles nos ajudam. Tudo isso nos mostrando que devemos também, da mesma forma, servir ao outro, amparar o outro nas suas necessidades, da mesma forma que somos amparados nas nossas imperfeições. Então, Jesus vem e nos convida para sermos, pelas palavras de Emmanuel, né, este perfume a levar sua fragrância ao mundo, onde estiver, porque o mundo precisa de bondade. O mundo precisa de amor. E é com nossas mãos que o Cristo conta para transformarmos o mundo, mas a partir da nossa transformação interior, levarmos ao mundo que habitamos, ao lugarzinho, ao cantinho onde estivermos, a presença do Cristo, pelas nossas palavras, pelos nossos pés, pelas nossas mãos. Que seja o Senhor que nos ilumine este caminho que precisamos traçar. Que seja o Cristo que nos inspire e nos fortaleça e nos mostre o sentido e a direção. Muita paz a todos.